Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a nossa aula 37 da disciplina de matemática. Antes então, pegue seu caderno, lápis, borracha e uma régua. Caderno, lápis e borracha para você ir fazendo as anotações e a régua nós vamos utilizar durante a nossa aula, então é bem importante que você tenha uma régua aí junto com você, ok? Hoje então nós vamos estudar sobre reta numérica, aula 2. Nós vimos anteriormente já algumas características e como nós utilizamos a reta numérica. Hoje então nós vamos avançar, aprender um pouco mais sobre a reta numérica. O objetivo da nossa aula: estabelecer a relação entre números naturais e pontos na reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com os deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Então, nós vamos ver todas essas características aqui do nosso objetivo durante a nossa aula. Então, a reta numérica. A reta numérica é uma reta utilizada na maioria das vezes para medir distâncias ou tamanho. Um exemplo comum no nosso dia de reta numérica é a régua. Com elas, podemos traçar linhas retas e também medir comprimentos. Então, a régua, que a prof pediu para vocês terem junto, é um exemplo bem comum de reta numérica. Então, na régua a gente pode utilizar para fazer medições de até 30 centímetros, geralmente as réguas vão ter 20 ou 30 centímetros, e também para nós traçarmos linhas retas. E para utilizá-la como reta numérica, nós vamos ver que nós também podemos utilizar a nossa régua para fazer operações de adição e de subtração. Nós vamos aprender como então. Há réguas de diferentes tamanhos. A mais comuns e que utilizamos durante a aula são de 20 ou 30 centímetros. Essa aqui que eu tenho, ela é de 30 centímetros, então a de 20 seria deste tamanho aqui, né? Daqui até aqui, então são as mais comuns que a gente utiliza na escola, utiliza durante as nossas aulas. Então, a característica da reta numérica. O ponto onde começa a reta numérica é chamado de origem. Então, quando nós temos lá uma reta numérica, o ponto que começa ela, a gente chama de origem. É o início, é onde ela começa. Da esquerda para a direita, temos o sentido crescente. Então, daqui para cá, nós temos o sentido crescente, que então é do número maior, vamos colocar o mais, para o número menor. E da direita para a esquerda, então, daqui para cá, nós temos o sentido decrescente. Então, no sentido decrescente, é quando nós temos do número maior para o número menor. Então, ela diminui. Então, se nós vamos fazer adições, nós vamos fazer sempre no sentido crescente, do maior para o crescente, do menor para o maior, né? A prof colocou errado aqui, do menor para o maior. Então, ele vai crescer, ele vai aumentar, e o decrescente, então, nós temos do maior que vai para o menor, ele vai diminuir. Então, esse sentido nós vamos utilizar nas subtrações. O intervalo entre os números, ele deve ser sempre o mesmo. Então, se ele vai ser de 2 em 2, ele vai ser de 2 em 2 entre todos os números. Ah, não, o intervalo vai ser de 10 em 10, vai ser 10, 20, 30. Então, em toda a reta numérica, ele vai ter o mesmo intervalo, a mesma diferença entre os números.
Eu não posso começar com uma diferença de 1, lá no meio a diferença é de 3, lá no final a diferença é de 10. Não pode. Cada reta numérica, ela vai ter sempre o mesmo intervalo, ok? Na aula número 10, aprendemos a realizar adições e subtrações utilizando a reta numérica. Vamos relembrar? Então, lá na nossa aula 10, a gente já aprendeu, então, como realizar essas adições e subtrações. Então, nós vamos relembrar. Então, aqui a reta numérica na adição. Paulo tinha 6 gibis e ele ganhou mais 15. Quantos gibis ele tem no total? Então, para eu não precisar fazer esta conta aqui que a prof colocou, eu posso utilizar a reta numérica, ok? Então, eu parto do ponto 6, porque ele já tinha 6. Então, eu vou, a partir do número 6, vou acrescentar mais 15. Então, venho do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E parei, então, no ponto do número 21. Então, eu sei que 6 mais 15 é 21. Como é uma adição, nós vemos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Aqui, então, os números vão aumentar, ok? E na subtração, vamos ver o probleminha que a gente tem. Em um mês com 30 dias, Carla trabalhou 14 dias e tirou férias nos dias que sobraram. Quantos dias sobraram para as férias de Carla? Então, de 30 dias, trabalhou 14 e o que sobrou são os dias de férias. Sempre que a gente fala em diferença, em sobra, nós vamos precisar fazer uma subtração. Então, aqui na reta numérica, nós vamos lá no 30, que é o número de dias que a gente tem, que vai ser o ponto de origem, ok? E aí, eu vou tirar, então eu vou voltar 14 dias, vou voltar 14 pontos, ok? Então, eu vou fazer da direita para a esquerda, porque é uma subtração, então vai ser em ordem decrescente. Então, vamos lá, a partir do 30, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E eu parei, então, no ponto do número 16. Então, 30 menos 14 vai ser 16. Se eu fizer a conta, vai ser apenas para conferir o resultado, ok? Não tem necessidade de fazer a conta se eu já fiz a subtração utilizando a reta numérica. A conta é apenas para eu conferir o meu resultado. E a reta numérica na solução de problemas. Vamos ver lá qual é o problema. Durante o recreio, alguns alunos formaram duplas para brincar de carrinho de mão no pátio da escola. Venceria a brincadeira quem conseguisse andar mais longe sem deixar o colega cair e sem parar para descansar. Para marcar a distância no chão, foi traçada uma reta numerada. Observe. Vamos observar que essa reta ela começa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 50, 65. O intervalo entre ela é de 5. Então, os números eles estão marcados de 5 em 5. Então, a cada 5 metros tinha uma marcação, ok? Agora, vamos ver ali quais perguntas nós temos que responder. Letra A. Quantos metros andaram Roberta e Ana? Então, aqui, a distância de Roberta e Ana já está marcada na nossa reta numérica, que é de 40 metros. Vamos marcar aqui para a gente não esquecer a resposta, que nós temos as outras também para fazer. Então, a letra A, nós já sabemos que é 40 metros. O prof vai pôr só o M, que a gente já aprendeu que para representar a palavra metros eu utilizo apenas a letra M. A letra B, então. Paulo e Enio andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana.
Quantos metros eles andaram? Então, é a menos. Se é a menos, é uma subtração. Então, nós vamos da direita para a esquerda. Nós temos que voltar. Vamos marcar aqui. 5, 10, 15, 20, 5, 40. O prof fez bem juntinho, senão não iria caber todos aqui. Então, a Roberta e a Ana estavam aqui no 40. O Paulo e o N andaram 15 metros a menos. Pessoal, nós não vamos voltar 15 vezes. Por quê? Porque cada intervalo já é 5. Então, para eu saber quantas casinhas eu tenho que voltar, eu tenho que saber quantas casinhas que representam 15 metros. Então, vamos somar de 5 em 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Então, eu somei o número 5 3 vezes. Então, eu vou voltar 3 vezes. Então, do 40, 1, 2, 3. Paramos no ponto 25. Aqui, 40, 1, 2, 3. Porque 5, 10, 15 metros. Então, eles pararam no ponto 25. Eles foram até o ponto 25. Então, na letra B, eles andaram 25 metros, ok? E a letra C, Joyce e Patrícia andaram 15 metros a menos que Paulo e Enio. Então, qual a distância percorrida por elas? Então, agora, o nosso ponto é o ponto do Paulo e do Enio, que é 25. Que a Joyce e a Patrícia, então, andaram 15 metros a menos. Então, aqui vai ser 5, 10. Então, eles vieram até o ponto 15. Foi o ponto que elas andaram, que essa diferença, então, aqui é 10 metros, ok? Então, a letra C ficaram 15 metros. Então, a Roberta e a Ana andaram 40 metros, o Paulo e o Enio andaram 25 metros e a Joyce e a Patrícia andaram 15 metros, ok? E aqui, então, nós temos o cálculo, né? Que é o exemplo do cálculo que nós fizemos aqui também. Conferindo, então, as nossas respostas. A letra A. Quantos metros andaram Roberta e Ana? Ana e Roberta andaram 40 metros. B. Paulo e Enio andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana. Quantos metros eles andaram? Paulo e Enio andaram 25 metros. Joyce e Patrícia andaram 10 metros a menos que Paulo e Enio. Qual a distância percorrida por elas? Joyce e Patrícia andaram 15 metros. Todas respostas iguais aqui com a que nós fizemos juntos. Agora, outro probleminha. A reta numérica na solução de problemas. Vamos localizar em que ponto da reta numérica estão os objetos de Marcelo? Então, aqui a reta numérica, ela não começa no número 1. Não é uma regra que ela precisa começar sempre no número 1. Não, ela vai ter uma origem que vai ser um número determinado, ok? Então, o Marcelo, ele tem um dado e ele tem uma bola na reta numérica e nós precisamos, então, localizar qual é o ponto, qual é o número da reta numérica que estão esses objetos. Então, vamos fazer aqui. Então, a reta, ela começou no número 1510, depois ela foi para o 1520, Então, a nossa reta numérica começou no 1510, depois ela foi para o 1520. Aí nós temos o dado, que nós não temos a informação do número, depois temos mais um número em branco e aí nós temos a bola também sem número na reta numérica. Então, para a gente começar, nós precisamos saber a diferença, qual é o intervalo entre os números. Então, nós temos que pegar esses dois primeiros e diminuir um pelo outro, para nós sabermos essa diferença e podermos continuar a nossa reta numérica. Então, 1520 menos 1510. 0 menos 0,
0, 2, menos 1, 1, 5 menos 5, 0, 1 menos 1, 0. Então, a diferença é de 10 em 10. Então, para eu continuar, eu vou agora fazer adições. Eu vou somando de 10 em 10, ok? Então, o último número que eu tenho é o 1520 mais 10. 0 mais 0, 0. 2 mais 1, 3. 5 mais nada, 5. 1 mais nada, 1. Então, o próximo ponto é 1530. Vou fazer aqui em cima, que é o ponto, então, do dado. Agora, temos mais um ponto. Vamos somar, então, mais 10, cuidando sempre para colocar unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Então, 0 mais 0, 0. 3 mais 1, 4. 5 mais nada, 5. E 1 mais nada, 1. Então, o próximo número aqui, nós temos o 1540. E ainda nós temos, então, para descobrir o ponto da reta numérica em que está a bola. Nós precisamos continuar, então, para descobrir. Então, nós vamos no 1540 mais 10. 0 mais 0, 0. 4 mais 1, 5. 5 mais nada, 5. E 1 mais nada, 1. Então, aqui no ponto da bola, nós temos o 1550. Muito bem. Vamos lá conferir, então. Aqui, então, nós fizemos a subtração para descobrir qual é o intervalo, que nós descobrimos que era de 10 em 10. E fomos, então, somando. 1520 mais 10, 1530. 1530 mais 10, 1540. 1540 mais 10, 1550. Então, nós descobrimos o ponto do dado, que é o ponto 1530, e o ponto da reta numérica da bola, que é o 1550, ok? A reta numérica é um recurso importante na matemática. Através dela, podemos resolver adições e subtrações. A reta numérica também pode nos desafiar através de problemas matemáticos. Então, nós vimos na nossa aula anterior e relembramos hoje, então, para nós fazermos adições, subtrações utilizando a reta numérica, ou se nós sabemos que o resultado, vai ser até 30, nós podemos utilizar a nossa própria régua e também nós podemos resolver problemas matemáticos utilizando a reta numérica também. Então, avança um pouquinho mais, vai ficando um pouquinho mais difícil. E a gente vai aprendendo mais, tendo mais conhecimentos e facilitando a solução dos problemas das nossas aulas. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje era sobre retas numéricas, a nossa aula 2, porque a gente já tinha falado sobre ela lá na nossa aula número 10. Então, hoje nós relembramos e avançamos, aprendemos um pouco mais sobre as retas numéricas também. Se ficou alguma dúvida, leia os nossos slides novamente, assistam a nossa aula com bastante atenção e depois, lá na nossa plataforma, resolvam com bastante atenção, bastante capricho a atividade preparada da aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!